A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a furunculose. E para conversar conosco sobre esse tema, está aqui hoje conosco o Dr. Marcelo Bossuat, que é imunologista, alergista e coordenador técnico do projeto Brasil Sem Alergia. Olá, Dr. Marcelo, tudo bem? Tudo bom, uma satisfação poder falar com vocês da Rádio Câmara, muito obrigado. Dr. Marcelo, o que provoca a furunculose? Então, a furunculose ela é provocada por um germe de pele, um germe que muitas das vezes é um germe que habita normalmente a nossa pele, chamado Staphylococcus aureus. Então, por alguma situação, esse germe ele começa a se multiplicar de uma forma desordenada, acomete a região do folículo piloso, que é a região onde nasce o pelo, na nossa pele, e essa região do folículo piloso ela acaba ficando inflamada e levando a um processo inflamatório muito intenso, que dói, que arde, que fica vermelho, tem calor, Então esse processo inflamatório acaba levando ao quadro de furúnculo. Doutor Marcelo, no caso, a alimentação pode interferir na formação do furúnculo? Bastante alimentação. Principalmente os alimentos ricos em gorduras, Aqueles alimentos que são ricos em gorduras, eles podem levar a uma piora do quadro de furunculose. Agora, existem outros fatores também que levam à furunculose. No caso, é muito comum, principalmente para o público feminino, as mulheres que têm a síndrome dos ovários policísticos, elas acabam produzindo de forma desordenada o hormônio testosterona. E esse hormônio testosterona ele tem uma ação direta nas bactérias de pele, principalmente Staphylococcus aureus. Ele nutre, de uma forma assim leiga de se falar, mas ele nutre o Staphylococcus aureus, ele se multiplica com mais intensidade. Então ele acaba se tornando patogênico, esse Staphylococcus aureus. Então por isso que a mulher que tem acne, que tem furunculose de repetição, furúnculos, várias vezes, é importante que seja feita uma avaliação hormonal e assim também fazer um diagnóstico mais preciso para ver se ela tem uma furunculose, se ela tem um distúrbio hormonal e um ovário policístico, Agora existem outros fatores também, como no caso a furunculose ele pode se transmitir também de pessoa a pessoa, o contato íntimo pode levar ao quadro de furunculose, o uso de roupas de outras pessoas também pode transmitir a furunculose, e também a má higienização, má higiene do corpo também pode levar à furunculose. E, doutor Marcelo, já que a gente falou em alteração na pele, a acne e a furunculose tem alguma coisa a ver? Não tem. São doenças diferentes, mas são doenças semelhantes, que muitas das vezes os mesmos fatores que causam a acne podem vir a causar também a furunculose. Só que o furúnculo ele acaba tendo uma conotação mais grave. Ele pode inflamar com mais intensidade, esse furúnculo ele pode evoluir para um abscesso local, inclusive também para uma celulite. Celulite não é aquele problema estético que as pessoas apresentam, não. Celulite é a inflamação do tecido celular subcutâneo, que é um problema grave, que tem que ser iniciado um antibiótico o mais rápido possível. Agora, é bom nós falarmos também um outro problema que está muito relacionado com o furúnculo, não com o furúnculo em si, mas com o Staphylococcus aureus, que é o Staphylococcus aureus multiresistente. Pouco se fala nesse germe, pouco se comenta nele, mas ele é um germe que é transmissível e que, infelizmente, não tem muitos antibióticos ainda para serem feitos, porque ele é multiresistente. Então, aqueles hotéis, aqueles estabelecimentos onde não existe uma higienização adequada, onde não seguem as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eles devem ser evitados. Porque as roupas de cama, as roupas íntimas que são usadas, se não bem lavadas, elas podem transmitir esse MRSA, que é o Staphylococcus multiresistente. E, infelizmente, não tem cura desse problema. É um problema que causam várias placas no corpo, avermelhadas, que doem, que coçam muito e que podem ser transmitidas para outras pessoas, Certo, doutor Marcelo. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos saber do coordenador técnico do projeto Brasil Sem Alergia, Dr. Marcelo Bossuat, quais são as regiões do corpo que a furunculose aparece com mais frequência. Nós vamos falar ainda sobre tratamento e a imunoterapia. A gente volta já. A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco. Voltamos a apresentar Fator de Risco. Nós estamos conversando hoje com o imunologista e alergista Dr. Marcelo Bossuat, que é coordenador técnico do projeto Brasil Sem Alergia.
Nossa conversa de hoje é sobre furunculose. Dr. Marcelo, e que regiões do corpo normalmente aparece a furunculose? Então, a furunculose ela costuma acometer principalmente as regiões de dobra, as regiões de umidade, né? As regiões da virilha, das axilas, né? As regiões onde há um acúmulo de umidade. E quanto mais umidade, com mais facilidade o germe Staphylococcus aureus ele vai se multiplicar. Mas existe uma região em particular muito importante, que é a região de face. Por acaso, você desenvolveu um furúnculo em face, em couro cabeludo, ou até uma lesão por acne, essa lesão por acne, o furúnculo, ele vir a complicar, isso pode levar a um quadro muito grave, pode levar a um abscesso de face. Nós sabemos que o abscesso de face, o germe ele pode migrar através do nervo óptico, né, que é o nervo que conduz dos olhos até o cérebro, pode migrar para o cérebro causando meningite. Então, é muito importante que, por acaso, você vir a desenvolver uma lesão de face, ou por furunculose, ou por acne, ou qualquer outro tipo de lesão de face, essa lesão de face complique, não se automedique, não faça tratamentos caseiros, simpatias, procure imediatamente um médico, porque a região de face é uma região muito perigosa, é uma região que pode causar problemas muito desagradáveis. No caso, a meningite é um problema desagradável, inclusive podendo levar o paciente à morte. Eu já vi um caso desse, de um paciente que veio a falecer porque não tratou uma lesão simples de face, deixou a lesão evoluir, o germe penetrou pelo nervo óptico e acabou causando meningite, e ele veio ao óbito. Então isso é muito perigoso e tem que ser visto com muita atenção. E, doutor Marcelo, o senhor falou da evolução. Existem evoluções naturais, vamos dizer assim, da doença se ela não for tratada? Sim, eu tinha ouvido falar na casa da antraz. Como é que é isso? A doença ela pode se autocurar, né? Ela pode se autocurar. Ela não necessariamente indica que o paciente vá haver necessidade de ele fazer uso de antibióticos. Somente ele colocando compressas de água quente na região, pode ser que o conteúdo do furúnculo ele amoleça e haja uma drenagem desse conteúdo para o exterior do corpo. Então, a primeira medida que o paciente deve fazer é o seguinte: começou um quadro de furunculose, pega uma compressa de água quente e coloca 3 vezes ao dia. Se por acaso esse furúnculo ele não melhorar, ele aumentar de tamanho, ficar mais vermelho, você tem que procurar um serviço médico o mais rápido possível e iniciar um antibiótico para tratar o caso da furunculose. Agora, existe uma complicação da furunculose chamada antraz. O antraz é justamente a formação de vários furúnculos numa mesma região. É uma complicação grave, fica um aspecto muito feio, muito, muito desagradável, como se fosse uma colmeia de abelhas, e isso tem indicação cirúrgica imediata. Então é aquele furúnculo que não é tratado, que não é visto. Então os múltiplos folículos pilosos na região do primeiro furúnculo começam a ser contaminados por esses germes Staphylococcus aureus resistentes, esse germe Staphylococcus aureus patogênico, e isso acaba levando ao antraz. E o antraz, a indicação justamente é cirurgia imediata. Se por acaso você desenvolver uma lesão em forma de colmeia de abelha, são múltiplos furúnculos numa região específica do corpo, procure imediatamente o seu médico, que é um quadro grave, que é um quadro que pode se espalhar pelo corpo inteiro e pode levar a uma situação onde coloca em risco de vida a situação clínica do paciente. Doutor Marcelo, por exemplo, a pessoa pode proteger o furúnculo como um curativo, por exemplo, ou não é bom? Não, isso não adianta muito. O que adianta é lavar bem a região com sabão, se possível um sabão antisséptico, fazer compressas de água quente no local, e se não houver melhora, é procurar o médico. Aí o médico vai prescrever o uso de antibióticos locais, tanto locais como antibióticos por via oral, e se o paciente tiver um quadro de furunculose de repetição, o uso da imunoterapia, ou seja, as vacinas para fortalecer a imunidade do paciente, é bastante indicado. Então, nós podemos fazer doses subsequentes, doses que vão aumentando progressivamente, não só de quantidade, mas também de concentração, e nós vamos ensinando o organismo a deixar a flora bacteriana de pele de uma forma estável, de uma forma que não saia do controle, que não entre no desequilíbrio. Entende? Então a vacina, ela é muito bem usada para isso. E no caso também, se você tiver algum desequilíbrio hormonal, alguma alteração dos hormônios sexuais, do hormônio testosterona,
do hormônio cortisol, que também pode levar a um aumento do acne, do furúnculo e assim por diante. É muito importante também você procurar o seu médico para regular esses hormônios e fazer com que você não tenha novamente essa furunculose de repetição. Doutor Marcelo, quer dizer que espremer e furar, nem pensar, né? Não, deixa o furúnculo ele sair sozinho, coloque compressa de água quente, trate direitinho da região, lave bem, deixe uma região bem higienizada e com certeza, se por acaso seu organismo ele conseguir responder bem, ele vai conseguir evoluir de uma forma satisfatória, sem a necessidade de intervenção cirúrgica ou uso de antibióticos. Doutor Marcelo, e na limpeza de pele, existe algum risco? Na limpeza de pele, não, né? O paciente deve usar um sabonete antisséptico, né? E, quando indicado, algum creme dermatológico para o controle da furunculose. Pois é, e no caso, por exemplo, dessa limpeza de pele feita em salão, há algum risco? Sim. É lógico que todos os utensílios usados eles têm que ser higienizados, esterilizados, tem que seguir as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que não haja risco, porque, infelizmente, nós temos visto a transmissão de vários tipos de doenças em salões de beleza. Eu, recentemente, recebi uma paciente que descobriu que é portadora do vírus da hepatite C, e nós sabemos que o uso de utensílios mal lavados, mal higienizados, pode, inclusive, transmitir doenças mais graves como a hepatite C e a hepatite B também. Então, é lógico que se você for escolher um salão de beleza, que esse salão ele tenha alvará de funcionamento, que ele tenha a autorização, o certificado de inspeção sanitária emitido pela Vigilância Sanitária e que cumpra todas as normas da Vigilância Sanitária para a boa conduta do estabelecimento. Porque se não cumprir, realmente o paciente está correndo um risco muito grande. Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao Dr. Marcelo Bossoá, que é imunologista, alergista e coordenador técnico do projeto Brasil Sem Alergia, que conversou conosco hoje sobre a furunculose. Dr. Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço, um forte abraço, estarei sempre disponível quando a Rádio Câmara precisar. Muito obrigado. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Newton Santos e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fator de risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.